Tudo bem? Professor Caio de Biologia. Vou estar gravando essa aula aqui para vocês, nosso conteúdo, dando continuidade. A gente vai estar trabalhando durante esse período por essas videoaulas. Semanalmente nós estaremos tratando de alguns conteúdos, mas por enquanto a gente está revisando tudo aquilo que a gente já viu em sala de aula, certo? Hoje nós teremos uma aula referente ao capítulo 4, né? Como se organizam microscopicamente os vegetais. A gente já viu na primeira revisão toda aquela ideia de organização dos seres vivos, como surgiu a vida, as diferentes teorias de surgimento da vida. Hoje nós vamos trabalhar a organização dos vegetais para que assim posteriormente nós conhecemos a organização microscópica dos animais. Mas hoje nós vamos trabalhar sobre os vegetais. Acompanhe aqui comigo. Bem, como a gente já viu, a gente já tratou dos níveis de organização dos seres vivos, não é isso? A gente já viu que os organismos começam a se organizar a partir de átomos que se juntam e formam moléculas, moléculas se juntam e formam organelas, organelas em conjunto formam a célula e assim por diante. Então, quando a gente fala dos vegetais, não é diferente, né? Os vegetais, um organismo multicelular formado por várias células e várias estruturas, ele tem sua divisão, né, partindo do menor para o maior. A gente parte de uma organela como um cloroplasto, que a gente vai trabalhar um pouco mais à frente, né? Essas organelas em conjunto, trabalhando em conjunto, elas vão formar uma célula, tá? Essas células, quando a gente junta diferentes células, a gente forma um tecido. E a gente vai ver também a organização tecidual dos vegetais, tá? Os tecidos, diferentes tecidos organizados formam um órgão, como aqui a gente está se referindo a uma folha. Uma folha é um órgão vegetal, certo? E o organismo é formado por diferentes órgãos. Então, um pé de girassol, por exemplo, aqui, a gente vê que é formado por flor, por folha, por caule e raiz. Então, essas diferentes estruturas são órgãos vegetais, certo? E esses órgãos, eles são formados por tecidos, que uma vez são formados por células, e essas células contêm diferentes organelas. Tudo isso em conjunto vai formar um organismo vegetal, tranquilo? Vamos conhecer a célula vegetal, certo? A célula vegetal ela é bastante semelhante à célula animal, só que tem algumas diferenças, certo? De semelhança, a gente vai encontrar, obviamente, a estrutura básica, a membrana, o citoplasma e o núcleo, né? A gente vê que o núcleo é organizado com membrana, lembrando aquele conceito de organismos eucariotos, é assim que a gente chama, organismo eucarioto é aquele que possui envoltório nuclear, beleza? Então, a célula vegetal, o vegetal por ser um eucarioto, vai ter seu núcleo organizado com a membrana nuclear, né? O seu citoplasma contendo diferentes organelas, como complexo de Golgi, retículo endoplasmático rugoso e liso, né? Vai possuir mitocôndrias também, mas uma organela que é particular da célula vegetal são os plastos, no caso aqui o exemplo, um cloroplasto. A célula vegetal também vai apresentar um vacúolo central, que é uma grande bolha que vai acumular diferentes compostos aqui dentro. E também a célula vai apresentar um glioxissomo, que é uma estrutura especializada em armazenar lipídios, óleos, gorduras na célula, certo? Mas, no geral, a célula vegetal tem a sua estrutura interna semelhante à célula animal, com algumas organelas específicas. Mas uma característica importante da célula vegetal é que ela é coberta, ela é revestida por uma parede celular, certo? Então, a parede celular, ela é composta por celulose, tá? É um polissacarídeo, certo? Que é formado por várias estruturas que são ligadas entre si, certo? Formando essa estrutura ao redor, uma parede ao redor da célula, protegendo a célula, porventura, da sua ruptura. Tranquilo? Então, essa é uma estrutura da célula vegetal. E como eu falei, dentro da célula vegetal existem algumas organelas especializadas, como é o caso do cloroplasto. Isso aqui que a gente está vendo é um cloroplasto, gente. É uma organela exclusiva das células vegetais e de algumas algas, algas verdes, que também realizam fotossíntese, certo?
mas é característica da célula vegetal. Então, a gente vê aqui que um cloroplasto, lembra que o cloroplasto é uma organela que está dentro da célula vegetal, certo? É uma estrutura que está dentro da célula vegetal. Massa. Então, aqui, o cloroplasto, a gente vê que ele é formado por uma membrana externa, olha só aqui, membrana externa, ele tem também uma membrana interna, e entre as duas membranas, obviamente, existe o espaço intermembranar, tá? Então, a membrana externa, espaço intermembranar e a membrana interna. Dentro da membrana interna vai existir alguns componentes, como, por exemplo, DNA. O cloroplasto é uma organela que possui DNA dentro dela. Então, preste atenção que isso é importante, porque a gente sempre fala que o DNA está dentro apenas do núcleo, né? Assim, mas algumas organelas vão apresentar DNA próprio, que esse DNA vai conferir algumas características importantes para essa organela, tá? Então a gente tem aqui ribossomos, que são responsáveis pela síntese de proteína, então vão produzir proteínas decodificadas a partir desse DNA interno aqui. A cavidade interna do cloroplasto a gente vai chamar de estroma, certo? Preste atenção nessa estrutura que vai ser importante lá na frente. Então, o estroma é a cavidade, tá, do cloroplasto. E dentro da cloroplasto a gente está vendo que existe um bocado de moedinhas, assim como se fossem umas moedinhas empilhadas e ligadas por algumas estruturas. Tudo isso daqui a gente vai chamar de conjunto de tilacoides. Então, um tilacoide é um discozinho desse aqui, certo? Então, o tilacoide é um discozinho. Quando a gente junta vários tilacoides, a gente vai chamar de grano, beleza? Grano é um conjunto de tilacoides. Então, o tilacoide é como se fosse uma bolsinha, tá? Que ele é revestido por uma membrana, tá? E dentro é vazio, é oco, certo? Então a gente vai ter o lúmen do tilacoide. O que é um lúmen? É a parte do meio, certo? Então quando a gente vê um vaso, por exemplo, a parte do meio do vaso é chamado de lúmen do vaso. Então a gente tem a estrutura do lúmen do tilacoide, tranquilo? Ligando um grano com outro, ou um tilacoide com outro, a gente tem isso aqui que a gente chama de lamela. É uma estrutura que vai ligar as estruturas, né, de granos entre si. Dentro do cloroplasto a gente também encontra grãos de amidos e de lipídios, mas principalmente são esses tilacoides que vai estar dentro do cloroplasto. E por que isso é importante? Porque é no tilacoide, mais especificamente na membrana do tilacoide, que a gente vai encontrar as moléculas de clorofila. Estão lembrados da clorofila? A gente vai falar um pouquinho na próxima aula dela. Mas a gente sabe que a clorofila ela é importante para a realização da fotossíntese. Então, os cloroplastos são organelas que são ricas em clorofila. A gente vê nessa foto aqui de lado, ó, várias células vegetais, cada quadradinho desse aqui é a parede celular de uma célula vegetal. E essas bolinhas verdes são nada mais nada menos do que cloroplastos. E os cloroplastos são estruturas que são ricas em clorofila. Por isso que elas são verdinhas dessa forma. Tranquilo até aqui, gente? Então, massa lembrar que dentro da célula vegetal tem o cloroplasto, que é rico em clorofila. Logo, o cloroplasto é responsável pela realização de fotossíntese. Massa? Vamos para frente. Além do cloroplasto, a gente fala só de cloroplasto, né? Mas a gente tem outros diferentes plastos. E o que é um plasto? É uma vesícula dentro da célula que é responsável por armazenar algum pigmento ou alguma substância, certo? A partir do proplasto, que é um plasto, que é uma bolsa de guardar mais indefinida, a gente pode formar os leucoplastos, os cloroplastos e os cromoplastos. Vê, cloroplasto a gente já falou que contém a clorofila. O cromoplasto é um plasto, uma bolsinha que vai guardar pigmentos de outras cores, certo? Olha aqui de lado, como por exemplo, ó, o pigmento que vai dar a cor da laranja. Então, por exemplo, uma laranja, uma maçã, certo? Uma beterraba que tem uma coloração bem vistosa, é um acúmulo de cromoplastos. Cromo quer dizer cor, certo? Então, o cromoplasto são vesículos que vão abrigar pigmentos, que esses pigmentos eles também podem estar envolvidos na realização da fotossíntese, certo? Mas um pouco menos do que a clorofila, que está no cloroplasto. Já o leucoplasto, leuco quer dizer branco ou incolor. Então, os leucoplastos
podem ser amiloplastos, oleoplastos e proteinoplastos, ou seja, plastos, bolsas, vesículas dentro da célula que vão guardar amido, óleos, gorduras, lipídios, né? E proteínas, tá? Então, esses são os principais plastos, ou seja, as principais vesículas que vão guardar nutrientes e moléculas dentro da célula, certo? Agora vamos partir para a organização. Como a gente está falando da organização microscópica dos vegetais, nessa primeira aula a gente vai entender como é que ele se organiza microscopicamente. A gente já viu a célula como é e os seus componentes. Agora a gente vai ver um conjunto de tecidos, certo? Como, por exemplo, a folha. A folha não é um órgão que a gente falou lá na frente? Então, a gente vai ver aqui a estrutura, a histologia dessa folha. Então, aqui, ó, a gente tem uma estrutura de cutícula, né, que vai recobrir essa folha, mas a gente tem uma camada unicelular aqui que vai fazer o revestimento. Revestimento pela epiderme. Então, é um tecido de revestimento mais externo, tá? Entre as duas epidermes da folha, a gente tem um espaço chamado de mesófilo ou mesofilo. É a parte intermediária da folha, neste caso. E a gente vai encontrar diferentes tipos de células que vão estar em diferentes formatos e vai ter diferentes funções, tá? Então, a gente tem diferentes tipos de tecidos, diferentes tipos de células, tendo diferentes tipos de funções. Aqui na folha, por exemplo, a gente vê uma estrutura bastante interessante e importante, que é chamada de estômato. Um estômato é formado por duas células especializadas. Essas células são chamadas de células guarda. Tá? A célula guarda ela é responsável por abrir e fechar a abertura e fechamento do estômato, permitindo a entrada e saída de água, tá? E de gases da transpiração celular, tanto a entrada de CO2 como a saída de oxigênio, certo? E aqui também a gente vê o sistema vascular, alguns tecidos vasculares, ou seja, de vasos que transportam a seiva, os nutrientes dentro da célula, semelhante ao corpo humano, não existem os vasos, as artérias, as veias, não é assim? Então, na célula vegetal, nos órgãos vegetais, a gente também vai ter um sistema vascular. Tranquilo? Olha só a estrutura aí dos estômatos mais detalhadamente. Então, a gente tem ó, as células guardas do estômato, tá? Essas células vão ter ó, o vacúolo, lembra daquela bolsinha de água? Então, quando o vacúolo está cheio, o estômato ele abre. Quando o vacúolo está vazio, o estômato fecha. Olha, também dentro do estômato a gente encontra ó, cloroplastos, porque essas células também fazem fotossíntese. Então, tem cloroplasto rico em clorofila. Tá? Então, o estômato abre e fecha, e por meio dessa abertura aqui, chamada de ostíolo, né, a abertura do estômato, vai entrar e sair vapor de água na transpiração da folha e também vai ter as trocas gasosas, a entrada de CO2 e a saída de oxigênio. Tranquilo? Estruturas especializadas do revestimento. A epiderme ela pode estar modificada. A gente viu diferentes tipos de estrutura, como os espinhos, que são folhas especializadas para evitar a perda de água. Também ó, os acúleos, que são semelhantes a espinhos, mas não são, são projeções da epiderme da planta, certo? Que elas podem ser facilmente destacadas, então são acúleos, não são espinhos, tá? Aqui a gente vê, ó, tricomas. Os tricomas são aqueles pelinhos que algumas plantas apresentam. Lembra do exemplo da urtiga que eu dei, que tem os pelinhos? Esses tricomas, eles servem para defesa, né? Eles podem emitir alguns odores ou algumas substâncias urticantes que vão repelir agentes predadores, certo? E também a gente encontra nas raízes ó, os pelos radiculares, que facilita a absorção de água e nutrientes na raiz. Beleza? Então, essas são estruturas especializadas no revestimento das plantas. Olha só um corte histológico. Aqui é a histologia da folha. Histologia, lembra o que é? É o estudo dos tecidos. Então, a gente vai estudar os tecidos foliares aqui. Ó. Então, isso aqui é uma imagem real de uma folha cortada transversalmente. A gente pegou a folha e cortou transversalmente e está olhando dessa forma, num corte assim, certo? Então, a gente vê
a estrutura do vaso, certo? Aqui, ó, a gente vê diferentes tipos celulares no meio. Quando a gente vai para cá, certo? A gente vê outros tipos de células, células mais arredondadas, células mais né, justapostas, que são justamente as células da epiderme. Aqui uma aberturazinha, tanto em cima quanto embaixo da folha, que são os estômatos, certo? Então, aqui a gente vê o feixe vascular. É o feixezinho que corre no meio da folha, trazendo a seiva. Tranquilo? Aqui a gente vai ver algumas estruturas que a gente já conhece, já falou, que são o parênquima, o colênquima. Lembra? Isso tudo são diferentes tipos de tecidos vegetais que cada um vai ter sua função. Aqui a gente está vendo o parênquima palissádico, que é células em formatos de palitos, como se elas estivessem em formato de palitos justapostas, né, preenchendo, dando sustentação a essa folha. Tá? Vamos conhecer agora esses tipos celulares, esses tecidos, né? Como é que se dá o preenchimento das plantas? A gente tem diferentes tipos de tecidos. O primeiro deles, o parênquima. Né? O parênquima serve tanto para assimilação e reserva de nutrientes, além de preencher. Olha só aqui, o parênquima palissádico, ele dá o preenchimento nesse espaço aqui, certo? Formado por células em formato de palitos mais compridas, né? Aqui a gente já tem outro tipo de parênquima, ó, o parênquima lacunoso, as células são mais em formatos de lacunas, tá? Então a gente tem diferentes tipos dando o preenchimento dessa estrutura foliar. Além do parênquima para fazer o preenchimento, a gente tem para assimilação e reserva de nutrientes. Olha só, a gente tem o parênquima clorofiliano, que é aquele parênquima rico em clorofila. Por exemplo, o parênquima lacunoso pode ser um parênquima clorofiliano, pois vai apresentar diferentes células contendo clorofila. A gente vai ter o parênquima amilífero, que vai ser responsável pela reserva de amido dentro das plantas. Esse parênquima está presente principalmente nas raízes, que é onde se acumula nutrientes, no caso o amido. Lembra da mandioca, da macaxeira? A macaxeira é uma estrutura, é uma raiz, né, que tem bastante amido dentro dela, armazenado nessas vesículas de amido, e essas vesículas compõem, essas células que contêm as vesículas, compõem o parênquima amilífero. Outras células apresentam o parênquima aquífero, né? Estruturas aqui, ó, grandes células que contêm bastante água dentro. Aqui a gente vê uma imagem real de microscópio, todas essas três, e a gente vê que a imagem do microscópio é um pouco diferente do que a gente imagina, né? É porque as estruturas, nem todas elas apresentam cores, a maioria delas não apresenta. Então essas imagens são coradas artificialmente. Ou seja, a planta ela passa, é feito um corte ultra fino da estrutura da planta, tá? E vai ser corado com alguns corantes químicos para a gente conseguir identificar as cores, as estruturas. Então aqui a gente vê uma célula que não aparece, obviamente, todos os seus componentes, mas a gente vê que aqui tem uma estrutura bastante vazia, provavelmente é aquela vesícula que a gente viu na célula vegetal, certo? Então aqui o parênquima aquífero é rico em água. Já o parênquima aerífero, ele é rico em ar. Então a gente já vê aqui nesse outro tipo de planta, que ela é uma planta como a Vitória régia. Conhecem a Vitória régia? Aquela planta gigantesca que fica boiando.